Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. O Evangelho deste domingo recorda-nos que Deus atua no mundo por meio dos homens e mulheres que Ele chama e envia como testemunhas do seu projeto de amor e salvação. Esses enviados devem ter como grande prioridade a fidelidade ao projeto de Deus e não a defesa dos seus próprios interesses ou privilégios. Jesus envia os discípulos em missão. Essa missão consiste em anunciar o reino e em lutar contra tudo aquilo que escraviza o homem e que o impede de ser feliz. Antes da partida dos discípulos, Jesus lhes dá algumas instruções sobre a forma de realizar a missão. São convidados especialmente à pobreza, à simplicidade, ao despojamento dos bens materiais. Ouçamos então o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Aqui percebemos o testemunho do nós. Jesus envia os discípulos 2 a 2. Ele sabe que a sua missão será difícil de cumprir. Até mesmo nosso Senhor se fez acompanhar de uma equipe. O testemunho é sempre referente a nós. Somos um nós. Para nunca se falar em nome próprio, mas com os outros, em nome daquele que nos envia. Algumas recomendações a estes peregrinos da Boa Nova do Evangelho. Contar apenas com Deus. Pôr-se a caminho para se fazer peregrino. Aceitar a hospitalidade para se apresentar como um pobre. Não forçar as portas para respeitar a liberdade dos outros. Quanto à mensagem a proclamar, é a mensagem do Mestre: convertei-vos. E quanto aos atos, são os mesmos de Jesus: expulsar os demônios e curar os doentes. Com certeza o servo não é maior do que o seu mestre, e o enviado faz sempre referência àquele que o envia. Hoje, o nós é o da Igreja. Oxalá ela possa contar apenas com Deus, fazer-se peregrina, apresentar-se pobre, respeitar a liberdade dos homens. Testemunhas do amor de Deus, Jesus chamou os 12 apóstolos e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhe poder sobre os espíritos impuros. O apelo dos apóstolos está ao seu envio ligado à sua missão. Serem os companheiros de Jesus não para ficarem abrigados perto dele, mas para serem enviados como suas testemunhas até aos confins da terra. Jesus os envia 2 a 2, sem dúvida, porque na altura um testemunho só era reconhecido como autêntico se levado por 2 pessoas, 2 testemunhas. Mas Jesus veio colocar os homens na circulação do amor. Deus criou os homens para serem a sua imagem. Como Deus é amor, os homens serão imagens de Deus à medida em que construírem relações de amor. Amor fraterno. Mas recusaram isso. E o espírito do mal, que é o diabo, aquele que divide em vez de unir. Jesus veio para acabar com a divisão. Ele é aquele que reconcilia os homens com Deus e entre si. Eis porque Jesus envia os apóstolos 2 a 2, para que sejam, primeiramente, pelo seu comportamento e pela sua vida, testemunhas desta obra de reconciliação.
A salvação nunca é individual, é colocada na relação dos homens entre si, no movimento de amor de Deus. A missão dos apóstolos é, portanto, a de lutar contra o mal que divide e corrompe. Então, compreendemos melhor por que Jesus dá conselhos de pobreza. Encher-se de riquezas materiais é arriscar cair na armadilha da possessão egoísta, é entrar no círculo infernal da vontade de poder e da inveja. É centrar-se sobre si mesmo em lugar de dar lugar aos outros. É obscurecer o seu olhar interior e não ser mais suficientemente disponível para acolher o outro. É sempre válido para todos os batizados, cuja missão é serem testemunhas da Boa Nova no coração do mundo. Que sigamos com fidelidade as orientações e as pegadas de nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Tenha uma santa e abençoada semana pela intercessão de Nossa Senhora de Loreto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.